Amados, nós, como cada dia, vamos nos familiarizando nas Escrituras Sagradas, que cremos e confiamos que é a palavra de Deus, a gente vai entendendo que sem fidelidade a Deus, não há como alcançar os objetivos, alvos, que assim nós planejamos. A fidelidade, quando Deus trata em nossas vidas, é obediência e temor a Ele. A reverência em fazer se cumprir em nós aquilo que Deus tem para o nosso bem. Que toda a correção que Deus traz a nós, consertos, é para a nossa felicidade eterna. É para que a gente possa vencer em meio a um mundo tão difícil, a gente alcance a vitória, independente de situações que aos nossos olhos possamos querer entender que é impossível. Nós temos um Deus que sempre compartilhamos para despertar sempre a nossa fé, e a gente tem segurança de falar isso, que Ele é infalível. A gente não vê na história das Escrituras que nós confiamos e cremos, sequer uma derrota de Deus. Deus nunca perdeu. E nós cremos e confiamos que Ele nunca vai perder. Primeiro, por conhecermos as suas atitudes. Por entendermos bem aquilo que é atribuído a Deus, tanto os atributos naturais e como morais. Isso traz segurança da nossa vida cristã, em relação a tudo aquilo que nós temos como compromisso e responsabilidade, de assumir diante de um Deus que nos criou, e nos criou para viver eternamente com Ele, a fazer em nossas vidas se cumprir aquilo que Ele determina. Nós temos que estar muito atentos, principalmente nesses últimos dias que vivemos. O mundo, ele trabalha totalmente contrário à vontade de Deus, e a gente sabe disso. Então nós temos que ter esse cuidado, esse zelo pela nossa própria vida espiritual, em conhecer a cada dia mais a esse Deus maravilhoso e bondoso, para que a gente possa fazer em nossas vidas acontecer o que Ele quer. Estamos cada dia cientes de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a gente precisa entender o que é ser bom, ser perfeito e ser agradável, para que a gente possa pôr na prática da vida essa vontade de Deus, para que nós possamos viver tranquilamente nesses dias difíceis e assim também preparados para a eternidade. A nossa eternidade será maravilhosa, será como Deus quer e preparou, uma eternidade de abundância, de felicidade permanente e de paz, se nós formos fiéis a Deus, fiéis à sua palavra. Nós queremos tratar de uma fidelidade, de um relacionamento nosso para com o nosso Criador. Não trata apenas de áreas da parte da vida, mas de um total da nossa vida, completamente nossa vida. Em crer na palavra, em ter esperança, não pensar negativo, pensar positivo. Porque Deus é infalível, como eu vou pensar negativamente? Se alguma coisa acontece na minha vida, eu já falei hoje isso, Deus é permissivo. Então nós temos que acreditar e confiar e esperar. Quando nós estudamos, muito tempos atrás que nós estudamos, nós precisávamos ter provas para ser aprovado. E na minha época, é muito diferente da época de hoje. Eu estudei em colégio estadual, que os colégios estaduais, os professores verdadeiramente eram dignos de serem professores. Eles ensinavam, eles cobravam, eles exigiam dos alunos. Talvez alguns dos alunos não gostassem de ser exigido, mas era para um futuro promissor, para uma vitória mais tarde,
da sua vida tranquila, no seu dia a dia, de trabalho, de família. E isso a gente deve compreender. Então vejamos, irmãos queridos e amados, o quanto nós precisamos acreditar em Deus, declarando pela nossa fidelidade, de obediência à sua palavra, fazendo a sua vontade. Você pode entender isso perfeitamente, com mais facilidade. A prova de você estar na igreja. Você está na igreja porque no seu coração existe uma fé, uma confiança em um Deus que para os seus olhos humanos é invisível, mas para a sua fé Ele é visível. Porque você vê Ele se revelar em você, você vê Ele fazer coisas acontecerem ao seu favor. E aí é onde a gente tem que declarar a nossa fé com a nossa fidelidade de obediência àquilo que Ele tem nos determinado a fazer. Não é entrar em alguma crise, porque uma dificuldade ou outra, um problema que eu vou estar enfrentando ou que eu enfrento no momento. Nada disso. Se o nosso Deus tem promessas de vitória, nós temos que aprender a passar pelo deserto. A gente pode lembrar dos nossos irmãos passados, que todos eles enfrentaram. E por que eles enfrentaram? Se nós temos um Deus todo-poderoso? Por causa do próprio homem. Foi o homem que causou dano na sua própria vida, na sua condição de vida, cometendo pecado. Mas Deus, na sua justiça, se cumprir sua palavra. Mas Ele é um Deus de aliança, um Deus de conserto, um Deus que nos ama de verdade. Quantos, hoje, seres humanos, que alguns desses se desviaram, entraram em situações caóticas, em problemas gravíssimos, mas que Deus nunca desistiu dele, que Deus sempre procurou para renovar, para restaurar, para levantar, porque Deus não desiste de nós. Mas veja, o amor de Deus é tremendo, que mesmo que nós venhamos cometer pecado, se afaste dele, ele vai estar sempre à nossa procura. Eu quero que a gente possa observar a fidelidade de Deus, mesmo que nós nos tornemos infiéis, mesmo que nós rejeitemos seus ensinos, mesmo que nós rejeitemos a fazer a sua vontade. Mas Deus não desiste da gente. E são palavras que a gente deve refletir. São palavras que a gente deve estar vivenciando isso. Não, meu Deus, Ele é tremendo, Ele é todo-poderoso, eu pequei contra Ele, mas Ele está atrás de mim para me renovar, Ele está atrás de mim para me dar a vitória, Ele está atrás de mim para fazer um novo concerto. Pensamento sempre positivo. Um exemplo grande, até para muitos que possam não ter familiaridade nas Escrituras. A vida de Jó, a vida de José do Egito, a vida de Daniel, a vida de Elias, a vida dos 3 amigos de Daniel, que falamos domingo um pouco. Foram pessoas de Deus, servos, que enfrentaram gravíssimos problemas. Elias teve uma mulher que era perversa e má, que já tinha matado um bocado de profeta, queria matar ele também. Mas vocês observem o exemplo que Deus deixou para nós, pela vida de fé daquele homem. Deus fez ele ser transportado do lugar onde aquela mulher poderia matar ele, para um lugar onde ele ficaria à vontade. Aí, usando até os pássaros para alimentá-lo, colocou ele próximo a um rio de águas frias, limpas, para que ele se mantesse. Você olha para o problema que você pode passar no dia a dia, que Deus é esse que vai fazer a mesma coisa, que vai abrir a porta, que vai lhe dar a condição, que vai lhe sustentar naquele momento que você está adverso. Ele vai estar com você ali, lhe ajudando. Você talvez possa nem perceber, mas Ele está ali do seu lado. E por que a gente sai dos problemas? Porque Deus está ao nosso lado. Se depender de nós, nós nos afundamos cada dia mais nos problemas. Porque não temos sabedoria nenhuma. A nossa sabedoria vem do Senhor e precisamos buscar. Salomão fala muito sobre sabedoria, porque ele foi um rei sábio. Então, meus queridos, lembrando de situações dos nossos irmãos, para essas que nós vivemos hoje, mas o que Deus quer de nós é o que você pode ver.
Na vida de Daniel, sua fidelidade, ele não abriu mão de Deus, mesmo sendo ameaçado por aqueles vice-reis, aqueles outros sápatras, que tinham inveja de Daniel. Mas ele não abriu mão. Ele preferiu ir para a cova dos leões, porque ele confiava no Deus que ele servia, do que deixar de orar, do que deixar de buscar a Deus, do que deixar de ser fiel a Deus. José do Egito enfrentou coisas terríveis, mas ele foi fiel até o seu governador, até o faraó que ali estava no Egito. Ele foi fiel, ele não traiu o seu chefe. E agora você observe, se ele foi fiel àquele homem que governava o Egito, que era o faraó, e a Deus, que era o seu Criador. A fidelidade de Daniel com sua família foi extraordinária. A família chegou lá para não morrer de fome. José já estava ali no topo que Deus colocou de honra no Egito. E ele serviu a família que um dia traiu os seus irmãos. Mas ele foi fiel a Deus, amor à sua família. Mesmo aquelas coisas adversas que a família fez contra José. São exemplos que a gente nunca pode esquecer. Você lembra que depois que Elias saiu lá da gruta onde ele estava, ele ressuscitou o menino, o filho daquela viúva. O menino tinha morrido. E são detalhes, irmãos, que a gente vai buscando para hoje. Que eu vejo, irmãos, vou falar como ser humano igual a todos vocês. Os problemas que nós enfrentamos hoje não é um terço daquilo que eles viveram. Não é um terço. Pode olhar as situações. Se você olha da história mais conhecida de todos esses que eu citei, a história de Jó, que perdeu tudo que a gente pense. Família, saúde, riquezas materiais que ele tinha, boa vida, né? Perdeu tudo. Mas olha que Jó não abriu mão da sua fé, Jó não abriu mão da sua fidelidade a Deus. E muitas das vezes a gente quer alcançar alguma coisa aqui nesta terra sendo infiel a Deus. E aí, infelizmente, é uma verdade. Culpamos a igreja, culpamos a liderança da igreja, culpamos um irmão ou outro qualquer pela nossa derrota, mas esquecemos de olhar que nós somos infiéis, que nós não cumprimos aquilo que é determinado por Deus. É isso que a gente precisa nos deixar ser chamado a atenção, cada um em si mesmo, como em mim e todos nós. Essa fidelidade é de uma integridade que Deus exige da gente. Isso é no casamento, isso é no seu trabalho, isso é na sua igreja, isso é na sua comunidade. É a honra que devemos dar a Deus, de servos fiéis e íntegros diante da sua presença, com essa vida cristã que nós temos. Porque, irmãos, hoje, a igreja de Cristo perdeu muito sua credibilidade, por causa da infidelidade do povo de Deus. Claro que não generalizamos, mas de alguns que distorcem, que desfaz, que não cumpre, que é desobediente, que rejeitam aquilo que Deus ensina. Então nós temos que ouvir para que a gente não seja um desses que entristeça o coração de Deus. A gente sabe que Deus é fiel em todas as situações da nossa vida. Aquilo que a gente imaginar, Deus, Ele é fiel. Ele não abre mão da sua fidelidade para conosco, porque Ele nos ama de verdade. Aí a gente vai refletir, por que eu sou infiel a Deus, se eu digo que eu amo a Deus, e vejo o amor de Deus por mim? O amor de Deus é declarado na sua fidelidade, Ele honra as suas promessas, Ele não mente, Ele cumpre as suas promessas em nós. E por que não nós cumprirmos a nossa fidelidade a Deus de integridade de vida, de glorificar o nome do Senhor aonde quer que chegamos, em qualquer área que a gente viva, que estejamos trabalhando ou servindo? Não é difícil, irmãos, a gente raciocinar sobre isso. O nosso Deus é maravilhoso. Se nós podemos entender que Deus é bom, Ele é muito mais do que aquilo que a gente pensa que Ele é bom. Ele está acima daquilo que a gente pode imaginar. Ele é infinito. Ele é o alfa e o ômega. É o que a gente precisa para termos o nosso passaporte
carimbado para esse novo céu e essa nova terra. Nós não podemos vacilar nos dias que vivemos. Os dias são muito difíceis. A gente não pode duvidar de Deus em mesmo as situações adversas que você enfrente. Não duvide de Deus, que Deus é capaz de fazer tudo. Agora é você que vai declarar a sua fé. Agora é você que vai dizer na sua atitude se você verdadeiramente crê. Você pode ouvir de muita gente aí fora que crê em Deus, mas nas suas atitudes, nas suas reações, a gente pode ver que não é verdade. Porque aquele que crê, ele faz. Aquele que crê, ele cumpre. Aquele que crê, ele espera. Se você conhece o conceito que a Bíblia diz sobre fé, então nós não temos que duvidar de Deus. É o firme fundamento das coisas que se espera, mas que não se vê. Quer dizer, uma credibilidade real da sua confiança no seu interior, sabendo que Deus vai fazer acontecer, que Deus vai lhe dar a vitória, porque a promessa de Deus é de vitória para os que crerem. Lembra da parte B de Hebreus 11:6. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então Deus não mente. Deus quer lhe dar a você aquilo que você precisa, mas você tem que ter uma atenção maior a Deus. Você tem que ouvir a voz de Deus e guardar no seu coração. Porque você está num mundo que tenta contrariar isso. Você está num mundo que ele tenta inverter esses valores. Ele não quer que você dê esse melhor seu, essa qualidade de servo, de adorador perfeito. A Deus o inimigo não quer, o mundo não quer. Ele quer que você seja um enganador, igual a ele o que ele é. Dizer que é um crente, mas que faz tudo o contrário. Que não tem compromisso, que não tem responsabilidade nos seus atos, naquilo que você assume. A família principalmente. Nós queremos falar hoje da família. Família fiel é família feliz. Família fiel é família feliz. Então eu tenho que ser fiel à minha família. Eu tenho que cuidar bem da minha família. Eu tenho que saber ser um bom administrador para não deixar a falta dentro da minha casa. Eu não tenho que arrumar desculpas. Eu tenho que procurar um meio para resolver. Eu tenho que buscar sabedoria em Deus para ser abençoado. Família fiel é família feliz. E nós somos famílias escolhidas de Deus. Todos que estão aqui eu conheço. Aqueles que estão ouvindo, que são servos do Senhor. E os que não são, que vão passar a ser. Porque Deus, Ele é fiel a nós. O que a gente precisa é buscar, saber como buscar. Eu não posso pôr dúvida em nada da minha vida, não posso. Você tem que amadurecer muito dentro disso. Você não pode ter dúvida, seja a situação mais terrível que você passe. Você tem que crer ou não crer. É como se diz sempre, alguns pregadores falam que não existe mulher meia grávida, ou ela está grávida ou não está, ou você é crente ou não é, ou você confia ou não confia. Não existe meio crente. Não existe confiança desconfiando. A Bíblia nos ensina que Deus não opera nas dúvidas. Vários textos que eu conheço. Em Gálatas, Paulo fala aos Romanos, Abacuque fala no seu livro, que todavia o meu justo viverá pela fé. Como eu posso duvidar? Porque estou enfrentando uma batalha. Você enfrenta a batalha por causa do próprio homem que cometeu o pecado. Mas Deus está do seu lado como fiel que é, para lhe dar a área de escape, para abrir a porta necessária para você vencer, para a sua família vencer, para seu filho vencer, para o seu trabalho prosperar. A palavra de Deus ela é radical, irmãos. Você vê nas Escrituras, nesses 66 livros que vocês têm estudado, que não há na palavra de Deus, Deus pedindo nada a ninguém, Deus está ordenando, os verbos sempre estão no imperativo, dando ordem. Deus não pede, Deus ordena. Agora cada um obedece, e cada um pela sua atitude tem sua recompensa. A gente tem que entender uma coisa, vamos puxar mais por a gente. Eu não apenas sou um crente porque estou dentro da igreja. Estar dentro da igreja já é o primeiro passo e é bom. Mas eu preciso estar dentro da igreja aprendendo e fazendo e glorificando a Deus. Mas não é só nos cânticos.
Não é só quando vocês estão cantando que eu dou dali, glória a Deus. Não é só isso. Esse glória a Deus tem que vir do coração pela minha vida prática diária. De fé, de confiança, de obediência, de temor a Deus, de sabedoria do Senhor. Quando você vai imaginar que Deus diz que a porta da entrada nos céus é estreita, então a coisa tem que ser perfeita. Eu sempre digo no meu pensamento, e compartilho com vocês, que a porta estreita é o tamanho do crente, do justo, do fiel. Eu digo isso, porque só vai passar ali o fiel. Nós somos lapidados por essa palavra, para o tamanho dessa porta estreita. É a palavra de Deus que vai nos formando. Ele não é o olheiro, então Ele vai nos fazer da sua forma de beleza, de maravilha, de fidelidade, de lealdade, de sinceridade. Porque é o tamanho, é a largura, a estatura da porta que foi construída, a porta estreita para entrar no céu. Nós estamos no caminho do aperfeiçoamento. Porque imperfeito é todo aquele que anda no pecado. Nós não somos completamente perfeitos, eu não abro mão dessa minha consciência. Porque se vocês refletirem, o que Paulo fala sobre Filipenses 3,15, mas que em Efésios 3, do verso 19 a 20, ele vai falar sobre esse crescimento espiritual, esse aperfeiçoamento, na largura, na estatura, e ele vai terminar na plenitude de Deus, no conhecimento da plenitude de Deus, que é o momento da glorificação, nesse encontro que teremos com Jesus sobre as nuvens. Mas nós devemos entender que nós estamos sendo aperfeiçoados, mas o perfeito já entrou em nós. Para que Jesus entre na vida de alguém, ele precisa confessar seus pecados, senão ele não entra. Porque ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Então a gente tem que ter essa consciência, Jesus já está em nós, em nossa casa, em nossa família, em nosso lar, então vamos aperfeiçoar o nosso lar. Vamos aperfeiçoar a nossa família, e começa da gente que estamos ouvindo de Deus sempre na igreja, e levar essa palavra para dentro de casa, para a prática do casamento, para a prática do relacionamento com os filhos, para a prática do relacionamento no casal, no matrimônio. Tudo isso são palavras que Deus vai nos fazendo se consertar, se lapidar. Eu contei já umas 2 vezes aqui essa ilustração de quando um garimpeiro vai numa mina, numa gruta, para tirar pedras preciosas. Lá está a pedra, ela é preciosa, mas ela ainda não está no valor que ela realmente tem. Ela está lá cheia de arestas, de barro, de outras pedras grudadas nela, na pedra preciosa. E ali o garimpeiro vai lá e arranca ela. Mas o que é que ele faz? Ele traz para o laboratório. Ali no laboratório ela vai ser aperfeiçoada, ela vai ser aparada daquelas arestas, vai tirar aquilo que é ruim, que não tem valor, vai ser desfeito, destruído. Depois que ela tirado tudo aquilo que é de ruim naquela pedra, que estava tirando mais o valor, ela vai para outro processo, para o design. A beleza da formação daquela pedra, como ela vai ficar. Pelo dono da pedra, é ele quem vai fazer isso. Mas não fica só por aí. Esse valor dela já cresceu, mas ainda não é o valor real. O valor real vai ser quando ela vai ter que ir para a vitrine. Aí sabe o que ele faz? Ele passa o óleo, derrama aquele óleo, aquele produto, tira todos os arranhões, deixa ela perfeita, brilhando. E quando ela vai para a vitrine, ela já vai com o valor real. Assim é a nossa vida. A gente foi arrancado, a gente sempre teve valor, porque foi Deus que nos criou. Mas a gente estava lá cheio de arestas, de problemas, de coisas ruins do nosso lado. E nós viemos para o laboratório, que é a igreja. E a palavra de Deus é aquele esmeril que vai fazendo o design, vai tirando aquilo que é ruim, aquilo que não tem valor da nossa vida. E vai realmente trazendo o valor que nós temos para Deus, para o nosso Criador. Sabe o que é que acontece? Aí Deus de lá de cima derrama o óleo, o azeite, que supriu toda a necessidade daquela viúva que o marido morreu,
e deixou um caminhão de dívida. E os filhos já estavam penhorados. E Eliseu chega ali na casa dela, né? Repare quem é o nosso Deus hoje, do mesmo jeito. Esse azeite derramado para o valor real que nós temos diante de Deus. Esse azeite, Eliseu disse para a mulher, pega aí tudo, mas eu só tenho 2 ou 3 vasilhas, traga tudo. Pegue na vizinhança, o que tiver de panela aí na vizinhança, traga. Porque eu vou encher. O azeite foi enchido. Quando terminou, Eliseu ainda perguntou, não tem mais não? Olha como Deus é tremendo para conosco. Aí ele diz, encerra dizendo, todo esse azeite, você vai pagar todas as dívidas que o seu marido deixou e você vai viver para sempre sem precisar de mais nada. Para sempre. É esse Deus que está aqui falando para a gente nessa noite. É esse Deus que está com esse azeite derramando, que é essa palavra sobre nós, para essa lapidação da nossa vida, da nossa família, do nosso lar. A gente vai conhecendo algumas palavras de Deus que mostram desse compromisso, quando na questão do Salmo 127, no 1, que a gente sempre fala, o Senhor precisa edificar a nossa casa, senão a gente não está fazendo nada. No verso 3, ele vai falar da família dos filhos. Se a gente não cuidar dos filhos, como vamos devolver para prestar conta a Deus deles, da vida deles? E no 128, ele vai falar da alegria da esposa, do marido, dos filhos na mesa ali, aquela festa, aquela coisa maravilhosa, que é o que Deus quer da gente como família. É o que a gente, irmãos, viemos hoje buscar. Buscar um presente de Deus especial, que é essa lapidação cada dia, esse óleo derramado sobre nós aqui agora e chegando até a nossa casa, chegando até o nosso casamento, chegando até os nossos cônjuges, nossos filhos, o casamento dos nossos filhos, de toda a nossa família sanguínea. Mas para isso, para que esse óleo seja derramado em tudo que nós temos, que Deus constituiu como família sanguínea, é preciso fidelidade. Não queremos tratar apenas das coisas de dízimo, de oferta, não é dinheiro, é fidelidade, é obediência e temor a Deus. Deus não precisa de dinheiro, Deus precisa da fidelidade nossa. Veja que o apóstolo Paulo falando para Timóteo, ele diz que se o dinheiro não vier por meio lícito, é a raiz dos males. E vocês estão vendo hoje isso aí. Esses que vivem de corrupção, de engano, de roubo, o dinheiro, em vez de prosperar a vida deles, destrói a vida deles. Alguns vão para a penitenciária, outros vão para o cemitério. E uma outra coisa, não só isso, a vida eterna. Porque se sair daqui sem Deus é condenação. É as Escrituras que diz. Aquele que não crê será condenado. Marcos 16, parte B. Então, meus queridos irmãos amados, como buscar essa felicidade para a nossa família? Primeiro, a presença de Jesus na família. Como essa presença de Jesus? Justamente que começamos a falar. Fidelidade. E você sabe que a palavra fidelidade é um substantivo feminino, né, que tem a característica do que é fiel, do que demonstra zelo, respeito por alguém ou algo, aquele que tem lealdade. Isso é fidelidade. Aí eu preciso fazer essa pergunta para mim mesmo. E se os irmãos entenderem que devem fazer para vocês próprios, vocês fazem, mas eu vou fazer para mim mesmo. Eu tenho sido fiel a Deus? Eu tenho sido leal a Deus? Eu tenho sido temente a Deus? Eu preciso fazer essa pergunta para mim, para que eu me conserte, para que eu seja abençoado, para que eu seja próspero. A prosperidade não vem só por você depositar o dízimo. O dízimo que você deposita e a oferta que você traz à igreja é para se cumprir a palavra de Deus na sua vida. É a obediência da ordem de Deus, mas não para comprar ou barganhar a Deus, para que você consiga algo, ou até a eternidade ou alguma coisa aqui na terra. Não entendo dessa forma. A gente é obediente à palavra de Deus. Porque se eu venho à igreja e colocar meu dízimo, porque eu quero algo de Deus, eu estou querendo comprar a Deus.
Eu estou querendo subornar Deus. Eu dizimo pela consciência que eu tenho para a obra de Deus terrena, que nós fomos esses privilegiados para fazer se cumprir, mas não para comprar minha salvação. Não para poder subornar a Deus. Quer um exemplo? Ananias e Safira, no capítulo 5 de Atos. Eles até dizimaram e ofertaram, mas pela metade, não deu o que verdadeiramente era de Deus. Primeiro foi o marido. Quando a mulher chegou, Pedro disse, olha ali, vocês estão vendo os pés daqueles ali? Ela olhou, claro. Foi os que levaram o corpo do seu marido neste instante. Porque a mentira do marido foi a mesma que a mulher trouxe de volta, pela segunda vez. E a Bíblia diz que eles também caíram. E hoje a gente pode entender, não dessa morte física, mas da morte espiritual, uma separação de Deus pela nossa desobediência. Eu não dizimei, mas não morri. Eu não fiz cumprir a palavra de Deus, mas não morri. Mas morreu, porque se separou de Deus. A morte espiritual é a segunda morte, é a pior de todas. É o que a gente vai compreendendo. Então, irmãos, como buscar fidelidade para a família, a presença de Jesus? Olhe Lucas 19, 5 e 6. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Desceu, pois, a toda pressa e recebeu com alegria. Olhe o procedimento e a atitude de Zaqueu. Zaqueu não era conhecido como um ladrão? O chefe dos publicanos? Mas veja que Zaqueu começou a ouvir de Jesus, a entender. Ele ouviu aquelas passeadas, aquelas caminhadas de um grupo de pessoas grande, que Jesus estava vindo por ali. E ele, como tinha estatura baixa, conforme as Escrituras, ele, entendo no meu coração, que ele no coração dele disse, mas eu preciso ver esse homem de qualquer forma, porque ele já tinha ouvido de Jesus. Ele subiu no sicômoro, que é conhecido como uma figueira brava, e há um dos espinhos, eu acredito que seja de 1 polegada, mas ele não se preocupou com as furadas que tomaria dos espinhos. Ele estava querendo ver Jesus, porque o coração de Zaqueu já estava compreendendo quem era Jesus. Ele precisava ter sua casa abençoada, sua família abençoada. E ele recebe um grande presente da sua fé, da sua compreensão de Jesus. Jesus chega debaixo da figueira e manda ele descer. Vamos lá, aí o texto que nós estamos lendo aqui. Eu quero ir na sua casa hoje, cabe a mim pousar lá na sua casa. Agora, o que é que o texto diz? Que ele desceu numa pressa temendo para não perder a oportunidade. Mas teve outra coisa, como é que ele ficou para descer com pressa? Está no texto aí, no final do texto. Ele se sentiu alegre, ele teve alegria. É isso que nós vamos refletindo, irmãos queridos. Com essa presença de Jesus na nossa família, a gente tem que ter alegria. Zaqueu desceu com pressa, Zaqueu se alegrou em Jesus dizer que ia na casa dele. Será que nós não temos alegria? Que Jesus esteja em nossa vida, em nossa casa. Irmãos, Zaqueu sabia que aquele dia e aquele ato que ele fez de receber mudaria a sua história, a história da sua família, a história da sua vida. Zaqueu entendeu isso. E é por isso que hoje nós estamos aqui também, entendendo como Zaqueu. Um dia nós estávamos lá fora também, mas ouvimos de Jesus, como Zaqueu ouviu. E com pressa, fomos até Jesus com alegria, para que Jesus fosse à nossa casa para salvar a nossa família, para abençoar a nossa família, para nos trazer salvação. Então, nós precisamos ser fiel a Deus. Família fiel é família feliz. Aonde Jesus está é a felicidade real e permanente. Jesus Cristo, irmãos, é o melhor e todo-poderoso presente que a gente precisa ter essa certeza. Que Jesus Cristo é esse presente que permanece em nossas vidas e em nossas famílias.
Como buscar a felicidade para a família? Ter decisão concreta na família. Eu até compreendo situações, porque também tenho família. As pelejas são duras, são fortes. Mas Jesus é esse que traz a solução para a família. Jesus é esse que traz a bênção. Veja no verso 8 de Lucas 19. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho desfraudado alguém, eu lhe restituo quadruplicado. Nós precisamos ter essa decisão completa de quem é Jesus em nossa casa, em nossa família, em nossa vida. Zaqueu não pensou duas vezes. Zaqueu disse: Senhor, se eu roubei alguém, se eu desfraudei alguém, eu vou devolver quadruplicadamente. Isso é uma certeza da sua posição diante de Jesus. Primeiro, ele entendeu que precisava levar Jesus para a sua casa. E segundo, ele entendeu que o conserto tinha que ser geral na sua casa, tinha que ser completo. Zaqueu fez um propósito firme, se levantou. Ele se levantou e falou para Jesus que ia devolver tudo aquilo, quer dizer, deixaria todo o erro, todo o mal, estava arrependido. É o que nós hoje devemos entender isso, porque hoje nós já somos de Jesus, nós já tomamos essa posição diante de Jesus, nós já nos levantamos diante de Jesus dizendo que a gente não quer mais pecado, que a gente vai deixar tudo que o mundo tenta contra nós. É essa caminhada, porque já somos servos do Senhor, com a família, agora abençoar o lar, abençoar a família, o casamento, os filhos, a vida do cônjuge, um abençoa a vida do outro. É o que a gente vai aprendendo. E terceiro, irmãos, como buscar a felicidade para a família? Se colocar firme e se doar para a família. Se colocar firme, seguro e se doar para a família. No verso 8b, ele diz assim: eis que eu dou. Eis que eu dou, na parte B. Então nós precisamos se colocar seguros e abençoar a nossa família, abençoar o nosso lar, abençoar o nosso casamento e se doar para a família. É importante, meus queridos irmãos, nós levarmos esse grande exemplo de um homem que era conhecido como ladrão, que roubava as pessoas, que não tinha crédito. É tanto que os fariseus, quando Jesus, nesse mesmo texto, chama Zaqueu, ele só está levando um pecador, está indo para a casa do pecador. Mas Jesus veio para salvar os perdidos. Jesus veio curar os enfermos, não foi para os sãos, foi para os enfermos, para os doentes de espírito, de alma. Então, meus queridos, a confissão genuína do pecado lhe traz a verdadeira fé salvífica em Jesus Cristo, que vai resultar na transformação da vida de cada um que toma essa posição. Então, a nossa família ela tem que ser abençoada. O nosso lar ele tem que ser abençoado. As confusões e contendas dentro do lar tem que ser desmanchado, porque Jesus está ali. Jesus é o Deus de paz, o príncipe da paz chamado por Isaías. É o que a gente tem que trabalhar sempre. Desmanchar aquilo que desagrada, ou tira Jesus de dentro de casa. Irmãos, o egoísmo, o egocentrismo é um terrível inimigo da família. Não é o eu. Hoje na nossa casa não existe mais eu, no casamento não existe mais eu, na vida do filho não existe mais eu, existe o Senhor, Jesus. É o que a gente, irmãos queridos, vai entendendo cada dia. Egoísmo e egocentrismo fora. Existe agora um Senhor em nossas vidas. Quem manda em nossa casa, quem manda em nossa família, quem manda em nosso casamento, quem manda em nossos filhos é o Senhor Jesus. Amém, igreja? Mas temos que aplicar isso. Tem que tirar o eu de dentro de casa.
Tem que saber que é o Senhor que está ali à frente de tudo e de todos. Digo, irmãos, que muitas das vezes a gente quer ser o maior dentro de casa. Quer ser o manda-chuva. Não quer até receber algumas orientações um do outro, dos cônjuges. E a gente precisa tirar isso. Isso é egocentrismo. E ainda digo uma coisa, o pecado ele gera o egoísmo. O pecado gera isso. Tira o Senhor das nossas vidas. Então, irmãos, a doação é a disposição de tornar os outros felizes. A doação é isso. Você se doar, você vai tornar outros felizes. Ouça o que disse Atos, capítulo 20, a palavra de Deus, verso 35c. E recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Está vendo? Nós nos doarmos um pelo outro, marido pela mulher, mulher pelo marido, marido e mulher pelos filhos, filhos pelos pais. Nós precisamos nos doar. Porque diz, bem-aventurado coisa é dar do que receber. Porque nós temos um Deus que não deixa nos faltar nada. Vocês creem, irmãos? Mas é uma realidade. Por mais que você passe um momento terrível, daqui a pouco você vê uma porta abrir, você vê alguém chegar do seu lado, você vê alguma coisa acontecer. Lembre que é Deus. Lembre que é o Senhor. Não esqueça disso. Não seja egoísta. É Deus, irmão, na nossa casa, usando quem Ele quer. Ele usou uma jumenta para que Balaão tomasse jeito, vergonha, como profeta de Deus, querendo ir de encontro às coisas de Deus. Então ele usa hoje quem ele quiser. É a sua mulher, é o seu esposo, é o seu filho, é o seu colega de trabalho, é o seu irmão na igreja. A gente tem que parar para pensar nisso. Porque realmente o ser humano é rebelde. E nós somos transformados. Nós não somos mais rebeldes. Nós somos de Cristo, então temos que usar o que Deus orienta, o que Deus ensina. Temos que praticar isso. É o que falamos desde o início, fidelidade. A palavra de Deus, não rejeitar por causa do próprio egoísmo. No adágio popular a gente chama o quê? Não dá o braço a torcer, não é isso? Aprendi isso desde menino. Então, ele não quer dar o braço a torcer, quer dizer, ele não quer ceder, ele não quer se doar, ele não quer ser humilde. E a gente tem que olhar isso. Família, marido, mulher e filhos, pais e mães. É o que a gente precisa entender. Então, família fiel é família feliz. Então, se nós somos fiéis à palavra de Deus, a cumprir aquilo que Ele nos orienta, para sermos famílias felizes, vai agradar o coração de Deus. Aí sabe quando a gente agrada o coração de Deus, não é? Chuvas de bênção foi cantada hoje aqui, eu declarei, como servo do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Chuva de bênção para vocês, para nós, para nossas famílias, para nossas igrejas. E eu creio, meu irmão, não pense que eu digo, ai, Deus abençoe, glórias a Deus, de qualquer jeito não. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Eu creio e eu confio. Eu não esqueço quando Deus chamou Moisés e mandou, repare como Deus fez, olha, chamou Moisés, mandou que Moisés chamasse Arão, mandou que Arão chamasse os 2 filhos, para eles todos ir juntos abençoar o povo de Israel. Porque hoje a gente não pode abençoar um outro. Se nós somos mesmo os filhos do Deus de Moisés, de Arão. Então Deus também nos escolheu para ir abençoar o povo de Israel, que somos nós, a sua igreja, o seu povo, as famílias, os lares. Culto no lar. Sei que não é fácil, evangelismo é uma área muito árdua na igreja e que poucos assumem esse compromisso. Jesus fala tanto sobre esse ide, mas Deus é quem cuida de tudo. Eu sei que não é fácil.
E o culto no lar, a irmã disse aqui, ó, gente, vamos, um faltando, já o grupo é pequeno, não é? Mas seja um grupo pequeno, mas vamos abençoar o lar, que Deus é quem vai fazer se tornar grande. Eu vou dizer para vocês, irmãos, diante da presença de Jesus Cristo, período lá do Orlando Dantas, eu estava na frente daquelas congregações lá e tudo, e eu tinha programação todo mês, nas duas, eram duas no momento. A gente fazia programação. Do início do mês, a gente saía convidando um bocado de gente. E muitos diziam sim, muitos. A gente chegava a alugar um ônibus. Alugava um ônibus. Quando chegava no dia, ia 3, 4, 5. O pastor Gil é testemunha que uma vez eu cheguei para ele e disse, pastor, quase chorando já, acredite, de tristeza. Olhe para isso, um ônibus desse tamanho, quantas pessoas tem? Ele, com a sua experiência, aí disse, meu irmão, é assim mesmo. Vá com esse que Deus vai fazer a diferença. E foi. Quando a gente ia assim, com pouco a gente chegava lá, Deus transformava aquele povo, a gente evangelizava praticamente a cidade. Quando era de noite, a igreja estava assim, ó, porque Deus recompensava a fé. Deus é quem fazia isso. Agora ia aquele grupinho pequenininho e Deus transformava em 50, em 100. Eu dizia isso. A gente vinha, muitas das vezes, até quando começamos a ver que o número era pequeno, que a igreja dizia que ia, mas muitos não iam, a gente começou a alugar carro pequeno, normalmente uma Kombi. Eu me lembro que a gente vinha cantando, de lá de Ribeirópolis para cá cantando, de alegria, pelo que Deus fez, fazia nas tardes e nas noites que a gente ficava nos cultos lá. A gente vinha cantando alegre, de ver o agir de Deus com aquele grupo menor que estava ali. Então a gente não pode desistir, a gente tem que se doar para a família, começando essa evangelização dentro do lar, abençoar o lar como vocês estão indo abençoar sempre. É importante. A gente sabe que o nosso Deus é maravilhoso. E para encerrarmos, irmãos queridos, buscando o arrependimento e o conserto para a família. Buscar a felicidade para a família é isso, buscando esse conserto. E a felicidade para a sua casa, para o seu pai, para a sua mãe, para seus filhos, para o seu esposo, para a sua esposa, para a sua casa de uma forma geral. Na parte C agora do mesmo verso 8. E se em alguma coisa tenho desfraudado alguém. Então Zaqueu decidiu mudar a sua vida. Ele resolveu tomar essa posição, o arrependimento. Então, o arrependimento tem que chegar em sua casa, chegar na sua vida, na vida dos seus familiares. A gente precisa tomar essa posição. Ele diz, devolverei pagando 4 vezes mais aquilo que eu tirei. Quer dizer, houve um arrependimento, houve uma conversão. Jesus termina dizendo, hoje houve salvação nessa casa, que é o que Ele vai fazer no nosso lar, na nossa casa. É a vitória no seu casamento, é a vitória na vida do seu filho. É a vida de fidelidade. É buscando esse arrependimento para o conserto na família. Começando da gente. Na nossa vida de integridade, na fidelidade, a gente vai levar essa bênção, a salvação, porque Deus é recompensador. Deus vai salvar a sua família. Veja que para aquele carcereiro ver sua família salva, primeiro ele se converteu, primeiro ele aceitou, para que a bênção chegasse até o lar. Então somos nós que abençoamos nossa casa, nós já recebemos Jesus, nós temos que levar esse Jesus para dentro de casa. E para levar essa felicidade para a família, buscar esse arrependimento e o conserto para a família. Buscar a salvação para a família. Olhe no verso 9. E disse Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Olhe, pare e pense, para não deixar o diabo por dúvida nenhuma. Deus, quando perdoa, perdoa. A gente lembra do caso de quem? De Davi, que foi um pecado duplo que ele tinha cometido. E ele se tornou o quê? O quê? E o que é que ele diz agora aqui para Abraão? Esse agora é filho de Abraão, para Zaqueu, que também era conhecido como ladrão.
Está vendo? Que nós somos salvos, Deus nos perdoou de verdade, que agora também nós somos filhos de Abraão, que também nós somos um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, pelo seu arrependimento, pela sua vida de fidelidade e integridade a Deus. Então, irmãos, precisamos ter a presença de Jesus na nossa família. Precisamos ter uma decisão concreta na família. Precisamos colocar firme e se doar para a família. Nos colocar firme e se doar para a família. E precisamos buscar o arrependimento e o conserto para a nossa família. Amém? Que o Senhor aplique essa santa palavra em nossas vidas, em nossas famílias, em nossos casamentos, em nossos filhos, no nosso lar, de uma forma completa, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então vamos orar. Família fiel. Qual é o complemento? É família feliz. Guarda isso aí no seu coração. Família fiel é família feliz. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos acordar o povo dessa comunidade, né? Eu também grito, viu? Porque tem hora que alguém está dormindo, né, Danilo? Não é o seu caso, não, viu? Você não estava dormindo. A nossa querida e amada irmã Valneide, ela vai fazer essa oração final em nome de Jesus Cristo. Querido Deus, graças te damos, Pai, porque o Senhor falou aos nossos corações. Nós agradecemos esse cuidado do Senhor, Pai amado, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, a permanecer fiel a Ti. Deus, nos ajude. Reconhecemos as nossas fragilidades, Senhor. Assim, ó Deus, a Tua palavra, e podendo, ó Deus, reconhecer o quanto o Senhor é para nós e precisamos Oh, meu Deus, ser Tu és para a nossa incomparável, família Senhor. também, Pai. Nos ajude, Deus. Ajuda-nos cada dia mais. O Senhor tem nos ajudado, sim. A estar Ajuda-nos mais. firmes, constantes. Somos muitos limitados, ó Fiéis Deus. a Ti, meu Deus, para que a gente possa, ó Deus, herdar o reino dos céus, ter alegria. Queremos, ó Deus, viver com o Senhor eternamente. Ter felicidade no Queremos nosso ver a lar. face do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus Nos Cristo. ajude a sermos cada dia mais, ó Mas Deus, nós e nossa família, fiéis Senhor. aos nossos cônjuges, à nossa família, aos nossos filhos, a nossos pais. Abençoe, Deus, a família, o casamento e os filhos. Nos abençoe cada dia mais. E que Dependemos das bênçãos do Senhor, Pai. sempre aos nossos Declaramos em nome de devemos Jesus. agir e fazer a vontade do Senhor. Somente, meu Deus, coloca isso em nosso coração e nossa Pai, nos família. leva em paz para o nosso lar, para a nossa casa, ó Deus, em segurança, guardados pelo Da Senhor. mesma forma que Tu nos trouxeste, Senhor, em nome de Jesus Guarde, Cristo. nos conceda uma noite de paz e um sono reparador a cada um que aqui está e toda a sua família representada. Obrigado, Deus. Fica conosco. Nós louvamos, exaltamos e glorificamos o Teu nome. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja derramada sobre vós, sobre vossas vidas, sobre vossas famílias, sobre o vosso lar, sobre essa igreja gloriosa, vencedora e santa do Senhor Jesus Cristo que aqui está presente, sobre toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo que está nos quatro cantos da face desta terra. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja vencedora, santa e fiel do Senhor Jesus Cristo diz: amém. Glórias a Deus. Uma oração silenciosa. Estamos dispensados por esta noite.